Opa, aí pessoal, tudo certo? Sexta de 3 no ar para análise, palpites e prognóstico dos jogos que teremos hoje no dia 25 de março de 2024. Calendário cheio e a gente começa bem animado esse dia de hoje porque ontem foram 100% de greens lá no nosso grupo VIP, que você pode fazer parte chamando no WhatsApp que está aqui do lado. E também fomos muito bem aqui no YouTube, claro. Hoje a gente tem um cardápio maior de jogos. Erros, acertos vão acontecer. Mas o importante é a gente continuar focando nos números e estatísticas, porque no médio e longo prazo a gente sempre vai ser lucrativo. É assim que trabalhamos no Sexta de Trade aqui também no nosso grupo VIP, que está num preço promocional, R$30. Aproveitem essa oportunidade para conhecer o grupo VIP mais completo, garantir nossos guias, e-books, dicas exclusivas com odds superiores, favoritos do dia, melhores zebras e muito mais. E também conheçam o nosso clube de membros. Clicando no botão que está aqui embaixo, você vai ter acesso a vídeos exclusivos também aqui no YouTube. E esse valor promocional aqui do WhatsApp do nosso grupo VIP é um valor que, bom, se já está valendo a pena, imagina se você pudesse pagar apenas R$60, ou seja, 2 meses, e ficar com a gente a temporada completa. É isso que a gente também oferece para vocês, R$60 para vocês garantirem o mês de março, abril, maio e começo de junho, e mais do que isso, vão ter acesso também ao nosso conteúdo de pré-temporada da temporada 24-25. Mas chega de enrolação, bora começar as nossas análises, não sem antes pedir para vocês a nossa metinha de likes, 230 likes para esse vídeo de hoje, clique no botão de joinha que está aqui embaixo, e se você já conhece o nosso projeto, recomenda para a galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham das nossas análises e do nosso grupo VIP, beleza? Vamos começar aqui com Hornets e Cleveland. Os Cavs jogam em casa depois de uma partida consecutiva contra o Miami Heat. O cansaço pode pesar, pode fazer diferença, mas o mais importante é que a gente tem os Cavs com as suas torres gêmeas defensivas à disposição, Evan Mobley, Jarrett Allen também. E os jogadores que estão de fora, acima de tudo, fazem falta no lado ofensivo. Os Cavs jogam contra os Hornets desfalcados de jogadores importantes, o principal deles, LaMelo Ball, e a gente acredita que o Cleveland, que é uma das melhores defesas da NBA, consiga manter o Charlotte em uma linha baixa de pontuação. Esse é um dos piores ataques da liga, então vamos fazer uma duplinha aqui, vamos colocar um abaixo daí na pontuação do Charlotte Hornets, abaixo de 104,5 pontos na partida de hoje, e a gente vai duplar com uma boa pontuação do Brooklyn Nets, time que enfrenta hoje o Toronto Raptors, fora de casa, mas é um Toronto Raptors que tem muitas dificuldades de se defender, e a linha tá baixa, dá pra gente explorar aqui um acima de 103,5 pontos do Brooklyn Nets. Beleza, por que a gente acredita nesses palpites? Bom, de forma bem simples, como eu disse para vocês, os Cavs são uma defesa de elite e o Hornets são um ataque muito ruim. Só quando a gente vai para os números em si, a gente está falando do segundo pior ataque da NBA por 100 posses de bola e também estamos falando aqui, né, da quarta melhor defesa por 100 posses. Os dois times também não vêm jogando em um ritmo muito alto. Os Cavs são dos 10 times mais lentos da NBA e o Hornets quase um dos 10 mais lentos. Quando você não tem muita velocidade, você gasta mais o relógio. Gastando mais o relógio, você tem menos arremessos durante uma partida. Com menos arremessos, você tem que ser praticamente perfeito ali na sua pontuação, nesse caso contra uma defesa muito boa, para poder ultrapassar uma linha de pontos. Então eu acredito que os Cavs devam manter o Charlotte Hornets em linhas baixas, esse Charlotte que está muito desfalcado e, como eu disse para vocês, de tempos para cá pioraram ainda mais no seu ataque, se tornando o pior ataque da NBA por 100 posses, marcando 102,8 pontos a cada 100 posses, coisa que eu acho que eles nem vão ter direito hoje. Se a gente for olhar aqui, nos últimos 10 jogos do Charlotte Hornets, eles tiveram uma média de menos de 99 pontos por partida nos últimos 10 jogos que fizeram. Foi 98,9 pontos por jogo, mesmo enfrentando defesas bem ruins, como o Detroit Pistons, Atlanta Hawks, Washington Wizards e o Toronto Raptors, por exemplo. Mesmo assim, eles ficaram em linhas baixas, não passaram de 98 pontos nos últimos 4 jogos consecutivos, em 5 dos últimos 6 também não, e a gente tem bastante esperança dos Cavs manterem eles em linhas baixas. Agora vamos falar a respeito do outro jogo, Toronto Raptors e Brooklyn Nets. O Toronto nos últimos 20 jogos sofreu uma média de mais de 118 pontos por jogo, que é uma média muito alta. Se a gente for pegar aqui o número de pontos dos seus oponentes por partida, eles sofreram 106 pontos ou mais em 18 desses 20 jogos que fizeram. Só conseguiram manter em linha mais baixa ali o Brooklyn Nets, mas esse Brooklyn Nets era outro Brooklyn Nets. Eles trocaram de treinador, mudaram algumas coisas e, mais do que isso, o Toronto Raptors também ficou bem pior. Porque além deles terem se desfeito, né, do Pascal Siakam e Anunoby, que são dois dos seus melhores defensores de perímetro, eles também não contam para hoje com Scottie Barnes, Jacob Poeltl, Boucher, RJ Barrett e Quickley, que são 4 titulares importantíssimos,
E eles perdem também um dos seus principais reservas e protetores de aro, Boucher. O Poeltl e o Scottie Barnes também são ótimos defensores, e você não contar com o Quickley e RJ Barrett faz com que o seu controle ali de jogo seja pior. Você vai cometer mais erros, mais turnovers e com isso mais pontos de contra-ataque para os Nets, que devem se sair bem. Eles também têm desfalques, mas acima de tudo, eles contam com Mikal Bridges, seu principal jogador, joga na posição de ala, e essa é uma posição muito favorável para que ele pontue, porque a gente está falando dessa posição de small forward, onde o Toronto Raptors é simplesmente o time mais vazado da NBA para jogadores dessa posição, e o terceiro time que mais sofre bolas de 3 também. Então o principal jogador do Brooklyn Nets pode ajudar essa linha de pontos a ser puxada para cima. E por mais que o Brooklyn não seja um ataque espetacular, defensivamente o Toronto é muito ruim. O quinto pior setor defensivo dos últimos 5 jogos. E quando a gente vai aqui para a questão da temporada no geral, a gente está falando de um time que também figura entre as 10 piores defesas da liga, mesmo tendo a consciência de que muitos dos jogos que eles fizeram no começo da temporada, eles eram uma ótima defesa. Então essa queda para o top 10 de piores aconteceu justamente por conta dessas trocas e ausências que vão se repetir hoje, beleza? Agora vamos falar aqui a respeito dos jogos dos Knicks e também o do Boston Celtics, porque é nessas duas equipes que a gente depende para essa nossa tip bater. O Celtics encara fora de casa hoje o Atlanta Hawks, enquanto que o Detroit Pistons vai bater de frente com o New York Knicks hoje. A gente está falando de um Boston Celtics que tem uma das melhores eficiências ofensivas da NBA. A gente fala também de um New York Knicks que também é muito eficiente no ataque, mas acima de tudo de duas defesas ruins que esses dois times vão enfrentar. Então vamos aqui de acima de 109,5 pontos do Boston Celtics e de acima de 105,5 pontos dos Knicks. Por que a gente acredita nisso? Bom, o Boston Celtics, hoje, apesar de jogar como visitante, eles encaram um adversário muito favorável para eles produzirem pontos também. Nos últimos 20 jogos, o Boston marcou 123,1 pontos de média por jogo na sua trajetória, o que é um desempenho espetacular. Em relação a pontos por jogo, marcaram 110 pontos ou mais, que é o que a gente busca para hoje, em 18 dos últimos 20 jogos que fizeram. E como eu disse para vocês, eles estão enfrentando uma defesa ruim. O Atlanta Hawks sempre figura entre as 10 piores eficiências defensivas da NBA. Eles também são sempre um dos 10 times mais rápidos. Então, além deles defenderem mal, eles dão muitas posses de bola por minuto para os seus adversários, o que pode gerar um jogo bem pontuado, favorável ao Boston, que é o melhor ataque da NBA nessa temporada por 100 posses de bola. É um dos melhores times em bolas de 3 por jogo que a gente tem na NBA. E é também um time que tem no seu principal jogador o Jason Tatum, que vem jogando na posição de ala pivô, e é uma posição na qual o Atlanta Hawks, que é a quinta pior defesa da liga, sofre demais. Outro número interessante para a gente destacar é relacionado aos rebotes defensivos do Atlanta. Quase um dos 10 piores da NBA, tendo um aproveitamento ruim em rebotes defensivos, você dá pontos de segunda chance para os seus rivais corrigirem arremessos errados e fazerem pontos em rebotes ofensivos em segundas oportunidades para poder corrigirem seus erros. Então, além disso, aumentar o número de posses de bola favorável ao time que a gente está optando trabalhar com esse over. Agora falando de New York Knicks, o Detroit Pistons nos últimos 10 jogos sofreram 115,1 pontos por jogo. Eles sofreram para os seus adversários 104 pontos ou mais em 90% dessas partidas. A gente busca mais de 104, mas também a gente conseguiu em 70% desses jogos, mesmo com o Detroit enfrentando alguns times bem under, como por exemplo o Miami Heat 2 vezes, o Charlotte Hornets, por exemplo. E aí, hoje eles vão enfrentar um time que, apesar de lento, apesar de não fazer tantos pontos por jogo, é muito eficiente. O New York Knicks está quase entre os 10 melhores ataques por 100 posses de bola da NBA, mesmo com tantos desfalques que eles tiveram durante esse período. Eles também são a melhor eficiência, né, melhor aproveitamento em rebotes ofensivos, então eles podem corrigir arremessos errados com pontos de segunda chance nessa noite de hoje, e a cada 100 posses de bola, o Detroit é a quarta pior defesa que a gente tem na NBA. Esse palpite vai ser um pouco mais no limite, então se vocês quiserem pegar ali acima de 109,5 pontos do Boston Celtics no ao vivo, pagando em torno de 50 ou até mais individualmente, vale a pena, vai aparecer oportunidade, é o que eu priorizaria. A mesma coisa vale para os Knicks. Mais de 105,5 pontos é uma oportunidade que, com certeza, por conta do ritmo lento dessa equipe, vocês vão encontrar no ao vivo. E outro número que a gente trouxe para vocês aqui é o fato de que a equipe do Detroit Pistons sofre o segundo maior número de pontos por armadores na NBA. Jalen Brunson, melhor jogador desse New York Knicks, estará em quadra, deve produzir muito bem, ou pelo menos vai ter possibilidade disso, mas pensando que eles contam com DiVincenzo e Josh Hart no seu time titular, eles também devem conseguir bons pontos, porque são jogadores que também sabem jogar nessa posição, além do Miles McBride, que vem jogando também muito bem nos últimos jogos, e
pode produzir bem. Então, é um cenário bem legal aqui para o Detroit Pistons sofrer bastante na mão do New York Knicks, que é um time muito competitivo. A gente acredita que vai vencer, né? Todos esses times que a gente está jogando a favor, a gente acredita que é favorito para vencer, e todos esses times que a gente está jogando contra, a gente acha que vai perder. No caso, o Hornets não é favorito, Hawks também não, Pistons também não, e a gente também está falando aqui de um Nets e Raptors, onde os Nets são favoritos, mas esse jogo aqui eu não colocaria dinheiro a favor dos Nets para vencer. Beleza? Agora vamos falar aqui de Bulls e Wizards, mas antes, pessoal, já deixou o seu like? Clica no botão de joinha que tá aqui embaixo, não custa nada. E vamos chamar esse green nesse dia de hoje. Comentem aqui embaixo o green. Se vocês não querem comentar nada para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo e também para puxar um pouquinho de sorte, comentem green aqui embaixo e a gente vai conseguir ter uma noite especial e abençoada aqui no Sexta de Trade. Falando de Bulls e Wizards, o Chicago joga em casa hoje e, bom, Bulls e Wizards, Rockets e Blazers, Spurs e Suns são alguns jogos que a gente tem como exemplo, jogos nos quais a gente sabe quem é o favorito, a gente sabe que o adversário deve ter dificuldades de defender, mas o mercado está dando linhas muito baixas pro over na pontuação desses times, por exemplo. Porém, o mercado ele não costuma se ajustar tanto em relação a jogadores, eles respeitam muito a média deles. Se esses jogadores vão enfrentar uma defesa boa, geralmente eles botam 2 pontinhos para baixo. Se eles vão enfrentar uma defesa ruim, eles colocam 1 ou 2 para cima, mas é um ajuste muito fino. Então a gente tem que explorar os jogadores. Tanto aqui, quanto no jogo entre Spurs e Suns, o nosso palpite vai ser uma duplinha. A gente espera mais de 13,5 pontos do Nikola Vucevic e a gente também quer mais de 20,5 pontos do Devin Booker. Vamos com essa duplinha aqui para hoje, pensando que esses times são favoritos e são 2 jogadores que têm como ferir os principais pontos fracos dos seus rivais. Primeiro vamos falar aqui a respeito do Nikola Vucevic, que encara esse Wizards, que não tem um garrafão muito confiável, é um time que joga com muitos alas na escalação, mas eles não têm um pivô de grande qualidade, um grande protetor de aro. Isso pode ajudar a gente na posição de hoje, já que o Wizards é o time mais vazado para pivôs em toda a NBA. E o Vucevic ao lado do DeRozan é o único All-Star que tem nesse elenco do Chicago Bulls, que hoje joga dentro de casa. O Washington Wizards também tem um dos piores aproveitamentos em rebotes defensivos da NBA, e com isso o Vucevic pode conseguir alguns pontos de segunda chance, pegando rebotes ofensivos e às vezes pegando esses rebotes já perto da cesta, podendo subir para pontuar bem. O Nikola Vucevic conseguiu superar essa marca dos 13,5 pontos, a gente pode ver aqui no Betting Pros, em 12 dos últimos 15 jogos que fizeram e fez pelo menos 19 em 3 dos últimos 5, o que é um número muito positivo. Os últimos 3 pivôs que enfrentaram a equipe do Washington Wizards conseguiram over nas suas pontuações, e a gente sempre tem aquele grande risco contra os Wizards de o jogo ser resolvido cedo demais e não dar tempo dos principais jogadores dos times que a gente está a favor produzirem bem o suficiente. Mas como a gente está trabalhando numa linha baixa e a equipe do Chicago Bulls muitas vezes torna jogos fáceis, jogos difíceis, até em casa, então dá para o Vucevic ter uma minutagem interessante a ponto da gente superar esse acima dele. Beleza? Já o Devin Booker, ele enfrenta um adversário familiar, né? O San Antonio Spurs enfrentou recentemente a equipe do Phoenix Suns. Esses 2 times estiveram frente a frente há poucos dias atrás. E bom, a gente acredita que o Devin Booker deva ser um dos destaques. Os principais defensores dos Spurs é o Wembanyama e também o Sohan, que são jogadores que jogam mais à frente, devem segurar ali o aro, Nurkic e também o Kevin Durant. Então as coisas devem ser mais fáceis aqui para o Devin Booker produzir mais uma vez. Geralmente em jogos assim consecutivos, esses ajustes em cima de um jogador que foi destaque no jogo anterior é feito, mas como a linha é baixa, eu ainda acho que é possível. A gente tinha indicado no nosso VIP mais de 25,5 pontos dele, e a gente acredita que ele, que fez 32 pontos na última partida, pode fazer mais uma partida bem interessante. A gente está falando de um Devin Booker que ele não tem médias muito expressivas recentemente, mas dentro dos contextos ideais, onde é mais fácil para ele pontuar, para o Bill e para o Kevin Durant, o Phoenix Suns tem muito bem distribuído essa questão da pontuação. O mercado vê ele com 26,9 pontos para hoje, ele fez pelo menos 30 pontos nos últimos 2 jogos consecutivos, e a gente tem um número muito interessante aqui desses alas armadores que vem jogando como armador. 9 dos últimos 10 que enfrentaram a equipe do San Antonio Spurs, ou até 10 dos últimos 11, contando aqui o Devin Booker, que não aparece nessa relação, conseguiram over nas suas pontuações. A equipe do San Antonio Spurs é uma das 10 piores defesas da NBA, tem nos seus principais defensores jogadores que jogam ali no backcourt e são também o time mais vazado para armadores em toda a liga. Então o Devin Booker deve se sair bem nessa noite, mas também eu olharia com bastante carinho ali para o Bradley Beal, que deve também fazer um jogo ali bem regular para essa noite de hoje. Bom,
Agora, vamos partir aqui para os próximos jogos. A gente está falando aqui de jogos que a gente também tem super favoritos, também a gente pretendia trabalhar com over na pontuação dessas franquias. O Dallas Mavericks, por exemplo, é um time que tem tudo para fazer um jogo over contra o Jazz, mas em todos os confrontos que essas franquias tiveram, um time disparou e o outro ficou uma linha de pontuação muito baixa. Então, por conta de um padrão, nós vamos respeitar e evitar. Mas Dallas é favorito, Houston Rockets é favorito, Denver Nuggets é favorito. Inclusive, a gente está falando aqui de um jogo no qual o Jokic pode se destacar em relação a rebotes, já que o Grizzlies é um ataque pouco eficiente, não joga com pivô de origem e o Jokic deve se destacar em casa, mas o melhor palpite que a gente tem aqui para esse restante de rodada é a respeito de Clippers e Pacers. A gente fez o nosso filtro hoje para poder trazer para vocês as melhores opções, e com odds interessantes, mais odds superiores, a gente passa lá no nosso grupo VIP, oportunidade para vocês garantirem a sua vaga, lembrando que essas vagas para o resto da temporada por completa são limitadas, então se você quer o plano de R$60, corra e aproveite. Os Clippers hoje podem contar com o retorno de Russell Westbrook, e é muito importante caso ele jogue, porque ele vai aumentar o ritmo, a velocidade dos Clippers que hoje jogam em casa, que vão enfrentar o Indiana Pacers cansado hoje. O Indiana, que já é uma defesa ruim, ontem sofreu muitos pontos da equipe do Los Angeles Lakers, então eles praticamente não vão viajar, mas vão jogar com menos de 24 horas de descanso. Então o nosso palpite aqui para essa partida vai ser trabalhar com a linha de pontuação. A gente pretende trabalhar ali com a linha de pontuação em acima de. Eu acho que o mercado deu uma boa oportunidade aqui. Claro, os Clippers é um time que sabe se defender, mas recentemente eles pecaram bastante nesse setor defensivo. E isso ajuda a gente a acreditar que vai ser um jogo de mais de 227,5 pontos. Bom, a gente está falando de dois ataques tops, e acho que esse é o grande ponto aqui. Uma defesa terrível, no caso a do Indiana Pacers, como eu disse para vocês, segundo e quarto melhores ataques a cada 100 posses de bola, uma das 10 piores defesas da liga, a sexta pior defesa da liga, um time muito veloz que é esse Indiana Pacers também. A gente tá falando de Indiana, que é um time que leva muitos rivais à linha de lance livre, um Clippers que tem uma das 3 melhores eficiências, aproveitamento em bolas de 3, estamos falando também ali de um Clippers que tem nos seus principais destaques Kawhi Leonard e Paul George como cestinhas, que são jogadores que gostam de pontuar ali na média e curta distância também, e o Indiana é um dos 3 garrafões mais vazados da liga, além, é claro, de um time que sofre muitos pontos para alas. Se a gente for olhar aqui para a posição do Paul George, é o quarto time mais vazado da NBA. Para a posição do Kawhi, o time mais vazado da NBA. Então é todo um contexto aqui para os Clippers pontuarem bem. Mas o Indiana não é bobo. Eles devem ser competitivos também, devem se manter perto do placar. Então, eles entendem que, com sua defesa já ruim, cansados do jogo de ontem, geralmente a dificuldade em jogos consecutivos está muito mais relacionada a fazer trocas, deslocamentos laterais, parar jogadores de alta explosão que existe na NBA no mano a mano. Então o defeito é muito mais defensivo, né? A falta ali de qualidade em um jogo consecutivo é mais afetada na parte da defesa. Eles entendem que eles precisam pontuar bem se eles quiserem ser competitivos hoje. Só que a gente tinha uma dúvida. E a defesa dos Clippers? É uma defesa que tem muito potencial de ser produtiva. Será que essa defesa não vai impedir que esse jogo seja bem pontuado? E a gente tem uma ótima notícia. Nos últimos 10 jogos eles foram a terceira pior defesa da NBA por 100 posses de bola, o que já é muito interessante. E eles também foram simplesmente um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes defensivos. E aquela mesma história, os rebotes ofensivos podem resultar em pontos de segunda chances para o Indiana Pacers. Se a gente for pegar os últimos 10 jogos do Indiana, eles sofreram 114,5 pontos por jogo, mas pontuaram muito bem. Contra os Lakers, superaram a marca que a gente busca para hoje. Contra o Golden State Warriors também. Ficam nesses 7 jogos, em 4 ficamos acima dessa pontuação. Em 2 ficamos por muito pouco, contra os Nets e o Detroit Pistons. E a gente ficou abaixo, de fato, contra os Cavs, que é uma defesa excelente. Mais cansados hoje, vindo de um back-to-back. Eu acredito que essa equipe aqui do Indiana Pacers deve sofrer ainda mais porque eles jogam um jogo muito rápido. Os Lakers também, ontem foi corrido, a defesa deles vai sofrer bastante, como aconteceu aqui nesse back-to-back, depois de enfrentarem o OKC, onde eles sofreram 132 pontos. É verdade que teve prorrogação, mas é uma pontuação muito alta contra o Chicago Bulls, que nem é um ataque de elite, beleza? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like para ajudar o nosso projeto a seguir acontecendo. Boa sorte a todos, que o Green venha com força nessa noite de hoje, e a gente também pede para vocês conhecerem nossas redes sociais, Twitter e Instagram, Cesta de Trade. Dê uma conferida lá e ajude o nosso projeto a seguir acontecendo. Muito obrigado pela sua audiência e falou!